Fala tricolores, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje vamos acompanhar aqui o programa do G4 Band Sport, edição 13 de março de 2024. Vamos conferir o que os comentaristas, o que o Arnaldo, o Tironi, o Vessone e o Massini comentaram sobre as punições que o São Paulo teve. Vamos conferir. O que aconteceu no Morumbi. Agora, é verdade, né? Fala. Oi? O que não é verdade. Por que não é verdade? Porque o Abel é punido de acordo com o regulamento. O cartão amarelo ou o cartão vermelho. Mas não tem regulamento para punir o que aconteceu com o São Paulo? É uma outra situação, né? Não é um regulamento automático, né? Não depende tudo bem, mas né? O João Martins foi punido pelo que falou. Talvez também de uma forma bem branda, né? Sim, mas foi. Então, mas o Belmonte está sendo punido também. Ele pegou 3 jogos quando falou do sistema. O outro pegou um mês. Mas olha o que os caras falaram do árbitro, xingaram o árbitro. Então, jogadores, atores. Sim, nós estamos achando que a punição, eu estou falando assim, porque existiu punição, né? Para nós, ridícula, né? Porque é só pecuniária. Teve nota oficial da CBF. Eu não estou defendendo o que o João Martins falou, não. Sim, porque a questão não são as mesmas coisas, né? Não são as mesmas coisas, mas qual o comportamento é mais agressivo? O do São Paulo, evidentemente. Qual o comportamento é mais... Lembrando que o órgão é diferente também. Exatamente. CBF, STJD... Qual o comportamento é mais... grave? Grave, eu não diria, insinuador. Tanto que a gente está comparando o João Martins ao texto. Não, sou eu que estou comparando. Eu estou avaliando assim, como a entidade recebe... existe um sistema, a entidade está sendo acusada de, digamos, negligência ou conivência. Mas dentro do São Paulo existe o sistema Abel Ferreira, que ele apita o jogo. Cara, nesse aspecto. Entendeu? Uhum. Então, velho, sabe, não é igual. Tinha que ser igual. Tinha que ser igual para todo mundo. Inclusive para o Mano. Entendeu? Então, para outros técnicos. Eu acho o Abel que é o cara que apita o jogo. Pois mas ele apita o jogo. Ele domina, ele entra na mente das pessoas. Não, É que eu acho que o Abel também tem o lance de ser o tempo inteiro, talvez, entendeu? Nesse jogo... Não é mais o tempo inteiro. Sabe por que a questão do Candançan não é por os pênaltis apenas, ou falta, ou expulsão? É que a comissão de arbitragem permitiu que a comissão técnica do Palmeiras fizesse o que fez no jogo. Isso está em 8º plano e não tivesse sido nem citado no relatório, certo? Os caras cercaram o 4º árbitro no banco do Palmeiras. Foram até o árbitro no intervalo e o Abel xingou o 4º árbitro de 500 vezes. E não estava nada. Isso não está denunciado, mas a gente viu, todos viram. E deveria estar. Assim como deveria estar o comportamento do Carpini no próprio clássico, depois que o pênalti não foi marcado. Né? Esse ponto para mim é fundamental. O que o Caleri foi fazer no banco de reservas no jogo contra o Ituano, de chinelo, e estava lá no banco, ele tinha sido substituído. Reparem no comportamento dele no banco de reservas. Né? Isso está na súmula. Contra o Ituano? Agora, contra o Ituano. O que ele fez no banco de reserva? Nada. Não reclamou. Não reclamou. Você desesperou lá na hora do... Eu vi. Olha, Massini, meu Deus do céu. Não, então, galera... Nem teve uma coisa de arbitragem nesse jogo, teve? Não. Eu estou dizendo para vocês que esse modus operandi fica na testa do Abel. Porque ele dá motivo. Todo mundo dá. Tá bom. Então tá bom. O Danilo fala, discordo do Massini. Eu queria botar o Bessone na conversa, mas só para ler isso aqui, ó. Discordo do Massini. Qual foi a punição do Anderson Barros em 2022 após ser citado na súmula do mesmo Candansan por xingar e ato de agressividade puxando a camisa do 4º árbitro na saída dos vestiários do Palmeiras e Corinthians? Não lembro. Se não foi... Sempre acontece isso. Você lembra? Foi? Não lembro. Eu não lembro, mas se não foi, deveria ter sido. É por isso que essas coisas vão continuar acontecendo. Não é uma defesa de clube, cara. Mas é uma defesa do Abel. Sabe? Eu acho que aí não dá para defender o Abel, cara. Bom, se a gente não consegue olhar para o que os outros fazem, o culpado é o Abel. Não, mas nós não estamos citando o Abel, nós estamos citando o Rafinha, Caleri. Sim, mas tá dentro do contexto da punição que é para um e não é para outro. Uhum.
Você entende o que eu estou dizendo? Não, eu entendo, mas no então caso do domingo, quem saiu ileso foi o Abel e a comissão técnica dele. Deveria ter sido punido. Certo. Tem algo na súmula do Carpini mandando a torcida calar a boca, ficar quieta? Não sei. Tá, ele não sabe, então. Se fosse... São Paulo e Ituano, você imagina, tá coisas, mas não tô, cara, eu tô dizendo para você, eu tô dizendo para você talvez até tenha, que o que eu tô dizendo para você é muito claro. Não é uma defesa do Abel, o comportamento dele é inadequado. Quando ele se excede, ele precisa ser punido. Preciso deixar isso mais claro, ou eu posso desenhar. Só que existe o mesmo comportamento por parte de outros atores do futebol, a ponto do que vimos no corredor lá do Morumbi com relação ao árbitro, e o olhar não é o mesmo. Entendeu? Não tem nota da FENAPAF, não tem nota da CBF, não tem nota de nada. Deixa eu só colocar um isso é que nisso. eu acho, isso que pode colocar. Isso é que eu acho absolutamente estranho, muito estranho e desigual. Ponto. Mas esse é um ponto que para mim é fundamental. Vou colocar um tempero. Isso não faz parte? O nosso olhar para o Felipe Melo numa entrada não é diferente do olhar pro, sei lá, pro Rafinha ou pro qualquer jogador aí. A gente não olha pro Felipe Melo já com uma maldade ou com um jeito, porque o histórico dele é com uma lupa diferente. A gente, no caso do Abel, ele não é um pouco isso. O Fagner é a mesma coisa. Vamos admitir que você tem razão, né? Quem tem fama deita na cama. No último ano, quem tomou mais cartões foi o Diniz. Proporcionalmente, o Antônio Oliveira toma mais cartões que o Abel. Você entende? É que vai criando uma coisa que é um nó, é um novelo que não se recupera mais. Não, eu acho que isso também não. Assim como o Felipe Melo e o Fagner. O Felipe Melo e o Fagner talvez não fossem, ou não tenham sido os recordistas de cartões, mas eles não são inocentes na coisa. E a situação que se coloca, eu acho, pode ser também para o Felipe Melo em jogos do Fluminense, ou para o Diniz em jogos do Fluminense, é uma certa... eu vejo o efeito contrário. Eu vejo depois para o Diniz e para o Abel. De tanta reclamação, em vez do árbitro já puxar o amarelo, ele hesita. Ele hesita. Está acontecendo isso, né? Porque o que aconteceu no jogo é assim, simplesmente o Abel não foi advertido. Aí ele fala, eu estou tomando menos cartões. Certo, você está tomando menos cartões, mas você não mudou o comportamento. Isso é visível, né? Essa só é a situação. Agora, pizza colocada, Vessone, você acha que do ponto de vista da temperatura do negócio é melhor ou é pior? Porque se todo mundo fosse punido, você acha que o São Paulo ia entrar em campo no fim de semana pilhado, estão prejudicando mais ainda a gente, puniram e tal? Ou nesse aspecto a coisa fica mais leve, a não ser aqui no G4 que está quente? É assim, ó. Primeiro eu queria ver o copo cheio disso. Eu já li Arnaldo Ribeiro, né, em Placar e tudo, como eu sou já lia ele, né, como adolescente. E aí ele foi eu que sou o terceiro pior narrador da história do rádio, ele comentou jogos onde eu narrei. E eu já vi o Arnaldo escrever muitas vezes que o julgamento ia acontecer depois do campeonato. Então eu só queria ver o lado positivo, um copinho cheio, que foi feito agora, que foi rápido. Porque muitas vezes, a vida inteira não, mas na década de 90, 2000, o julgamento ficou pro final do campeonato, depois que acabasse. Então o fato de ter sido antes tem um lado positivo que eu queria só registrar isso. Vocês tinham comentado, se for radical ou de um lado ou do outro, vai ter reclamação do... Eu lembro que vocês comentaram aqui... Isso, se pega 5 jogos... Se pega também ia ter muito problema. Então, isso colocado, já era meio que a bronca de um lado ou do outro ia acontecer. Ou a pizza ou o excesso de rigor... esfacelando o São Paulo do jogo. O torcedor do São Paulo, ele automaticamente, quando ele olha para a arbitragem e da visão dele, ele acha que foi prejudicado, eu também acho, principalmente o lance do Rios. O lance do Luciano aconteceu outro igualzinho aí com o Veiga contra o Botafogo, o árbitro não marcou, mas entenderia se tivesse marcado o do Luciano e do Veiga. Quando o torcedor olha para isso, principalmente o torcedor do São Paulo, eu tenho ouvido bastante torcedores do São Paulo, para ser bem delicado, ele fala assim,
São Paulo foi prejudicado. O que aconteceu lá, o presidente tem que fazer. Porque se ele não defender o clube, quem vai defender? E se vem a punição de suspensão, a primeira resposta é: Paulistinha, larga o campeonato, isso não é campeonato pra gente. O raciocínio é esse. Como deveria ser o inverso. Entendeu? O exemplo deveria ser o inverso. E é por isso, por essas e outras, que muitas coisas não mudam no Brasil. Entendeu? É por isso. E o futebol é só um extrato nanico do que são as coisas. Então, pra mim, só o que mais me pega é o precedente tá aberto. É isso. Eu tô achando que a partir de agora o vestiário virou terra de ninguém. Então. Em Itaquera, o Rubão vai colocar um juiz pra parede. Na Vila Belmiro, o Marcelo O Alessandro Teixeira foi punido pelo gesto? Foi, aquela vez foi. Mas aí Então, porque essa é uma TJD... coisa que Então, eu sei, mas enfim, foi. O torcedor não entende isso, cara. Eu sei que a gente não vai controlar o sangue quente das pessoas, dependendo do que acontecer dentro do campo. Mas eu não descarto, não sei o que vocês acham, a possibilidade que esse acordo que foi feito com São Paulo, pizza, sei lá como a gente vai chamar, também não venha junto de moçada, é o seguinte, aqui fizemos isso aqui agora, a partir daqui até os 5 jogos que faltam para acabar o campeonato, não vão me... Mas aí se o Corinthians faz o primeiro desse, ele vai falar, ué, peraí, e eu? São Paulo teve... Vocês ficaram bonitinho e comigo não vai ser bonitinho? É o exemplo. Aí o Novo Horizontino fala, e aí, só porque os times grandes foi bonitinho e comigo... E agora? É complicado, pra mim é o mais preocupante. Eu acho que ainda bem que o campeonato tá acabando. Esse negócio é insuportável. Não, praticamente insuportável. Pois É um período do ano. O Vessônia e o Corinthians nem tá. O Corinthians não está no campeonato para ter a. E acho que o Campeonato Brasileiro é outra conversa. Primeiro que é pontos corridos, é outra coisa, outro comando, é muito melhor, tem outros critérios e tal. Tem problemas? Tem. Mas é muito melhor. Ainda bem que o campeonato está acabando. E a federação conseguiu estragar o campeonato, que o ano passado foi bom. E começou a estragar a relação da arbitragem. Já falei para você. Trocou o comando da arbitragem. Isso tudo é detonado pela questão da arbitragem. Ela trocou o comando da Ana Paula, colocou o Lustô e destruiu o campeonato. O campeonato do ano passado não teve briga, quiprocó e nem árbitro digamos, alvo de reclamações e tudo mais. O campeonato do ano passado teve o Ituano eliminando o Corinthians, na casa do Corinthians, o Água Santa eliminando o São Paulo lá no Allianz Parque, o Água Santa indo para a final contra o Palmeiras e ganhou o primeiro jogo. Ganhou o primeiro jogo e beleza. Pouca gente falou de arbitragem, para não dizer que não foi zero, e a federação conseguiu estragar o próprio campeonato. Esse acordão, para mim, é o carimbo, a chancela que esse campeonato já foi. Ainda tem vários times interessantes envolvidos. Todos já disputaram o final de Paulista. Não tem só o Corinthians. Tem lá o São Paulo, Santos e Palmeiras, Inter de Limeira, que já ganhou o Campeonato Paulista, Novo Horizontino e Bragantino que já decidiram, a Portuguesa. Mas o campeonato é um desastre. Aliás, porque agora isso, quase todos já foram campeões. Se não for, foi vice. Disputa Ponte Preta. Final, todos estiveram. Todos estiveram. Só não tem o Corinthians no campeonato. No ano passado tinha o Água Santa, Ituano tinha sido campeão, uns outros. São Bernardo. Esse ano tem todo mundo menos o Corinthians. Agora o campeonato está destruído. Pela questão da arbitragem, pela questão do acordão, pela questão... aí todo mundo presta atenção no regulamento esdrúxulo de novo, porque o São Bernardo foi quinta campanha e não está, o outro tal, não sei o que lá. A torcida única dos times de Campinas, aquela coisa bizarra. Então, assim, eu falei para vocês aqui, muito antes de São Paulo e Palmeiras. Os caras do São Paulo começaram a prestar atenção no campeonato, porque depois de Belo Horizonte, o Carpini foi lá no Boleiragem colocar os botões no lugar, o Casares e o Belmonte foram para o Sambódromo, certo? Para Dragões da Real e tal. São Paulo, os caras, Vessone, acordaram para o campeonato depois que o São Paulo perdeu para o Santos no jogo da Edna, que o Santos fez pressão, ganhou no grito o jogo. Aí os caros, agora tem um risco de a gente não se classificar, né? Porque o São Bernardo começou a pontuar. Aí eles perceberam, por que nós estamos jogando os dois jogos de Campinas com visitantes sem torcida? Se o Corinthians está jogando os dois jogos com os times de Campinas. Juro por Deus. Os caras repararam nessas situações, nas distorções, quando, será que a gente não vai se classificar? Mas que coisa é essa? Então, foi assim. E aí começaram a prestar atenção em arbitragem, tal, a tabela já estava divulgada, a escala foi... Aí o São Paulo acordou o campeonato.
Porque estava dormindo em Belo Horizonte lá. Estava todo mundo dormindo. E aí quando chega, depois do Santos, teve o Bragantino. Pô, o Arboleda foi expulso, mas não tocou no cara. O Arboleda foi julgado também, foi absolvido, porque ele não tocou no cara. Mas foi expulso no jogo. E aí tem o Palmeiras, é a quarta partida, aí os caras... Aí deu no que deu. Agora, se eles acordaram tarde ou não, o fato é que todos deveriam estar eliminados do campeonato. Todos. Não o time. Que o time, de fato, foi prejudicado nesse campeonato. Agora, o presidente, o diretor e os 3 jogadores deveriam estar eliminados do campeonato. Essa é, depois do que fizeram, eliminados do campeonato. Com pedido de desculpas ao Abel. Vou perguntar uma coisa para vocês aqui. Eu continuo achando que a reação foi muito, muito forte. O que tinha, além dos jogos contra o Mirassol, contra o Red Bull, o Santos, para trás mente, mas o que tinha com relação ao Palmeiras que eclodiu daquela forma? É uma coisa que eu acho que jornalisticamente eu deixei passar, porque só terminando, Arnaldo, tem alguma coisa aí que não está batendo, sabe? Com o tamanho da reação. Será que rolou um mata-mata várias vezes entre os dois clubes e a coisa está aflorada? O mata-mata é equilibrado. Tem um empate, 7 vitórias para cada um, 8 empates. Tá equilibrado, né? Assim, não mata-mata está equilibrado porque não está 17-5, como gosta de lembrar o torcedor do São Paulo. Este período da era Abel não está um negócio... mas em termos totalmente de disputa, equilibrado. tem muitas disputas. Então, assim, estão acontecendo várias semifinais. Ok, mas, cara... E aí aquilo aflora, como a gente viu, tem períodos de Corinthians e Palmeiras. Eu acho que é o momento de Palmeiras e São Paulo. Assim. Tá, mas a reação, vocês acham que não tem nada? Foi por causa da arbitragem, por causa do Abel e tal? Não tem nada para trás? Não, acho que tem coisa para trás, mas acho que o estopim é a questão da arbitragem. Você está no seu estádio com 55 mil pessoas a favor e todos os lances são para o time adversário, alguma coisa, algum problema. Eu peço que você transporte essa situação hipotética para um jogo no Allianz cheio, depois da rivalidade de São Paulo e Palmeiras. As mesmas situações. Não, eu já vivi isso lá atrás com a linha. Então, e a linha foi falada por 3 anos. Sim. Exato. Mas, então, a linha, aliás, é uma das questões, né? Mas a reação não foi agressiva desse jeito. Com o árbitro, você lembra? Não foi tipo com o árbitro na hora? Lá na saída, claro, enfim. Porque eu só descobri a linha depois, reclamação, todo mundo reclama, né? Naquela arbitragem do Voaden, o Voaden foi no VAR dar um pênalti pro Palmeiras também. É que ninguém lembra. Sim, o Rafael bateu pra fora. Ok. Não existia, ali não logo é... depois do jogo, São Paulo e Palmeiras, classificação do São Paulo, a questão da linha. A linha acho que foi a primeira depois. Então, exato. Apareceu né? depois. Exato. Não, a linha não apareceu depois. Exato. E a máquina foi resetada, só registrando os aspectos. Agora, então, a questão São Paulo e Palmeiras vai além da questão da arbitragem. É isso que eu tô querendo entender. Pra mim tá claro. Paulista, tem um monte de coisa. Claro. O São Paulo é o time que incomoda o Palmeiras. Que é o que mais, o único que consegue. O Abel xingou o Caleri peitou o Caleri na beira do campo. O Caleri deu tapa no celular Deu tapa no celular. Caleri, eu acho que tem... O São Paulo tomou um 4-0 em casa numa final. Tá explicado. No anterior tinha ganhado. O Rafinha falou que o Klaus é palmeirense. O Rafinha falou, acho que tem um monte de coisa. Se acende ali a pólvora, ela tá. Não, mas eu acho que é isso que é legal a gente falar também. Porque se a gente pegar a lupa da arbitragem, né, não se pode ver o futebol só sobre o olhar da arbitragem. Se a gente pegar a lupa da arbitragem, vai ter lance para um lado para o outro. Não, mas o que é isso que eu estou querendo entender, porque daqui a pouco vai ter jogo de novo. Mas o futebol existe e eu quero me preparar eu antes. me lembro assim, por exemplo, rolou uma briga uma vez lá na Série B, Corinthians e Avaí. As pessoas esqueceram que lá em Florianópolis tinham quebrado o pau no vestiário e guardaram. Todo mundo guardou para outro jogo. Essas coisas acontecem. Agora, a questão da arbitragem é bom a gente deixar claro. Não existiu para os outros grandes o critério de arbitragem que existiu para o São Paulo nessa temporada. Eu não estou falando de lances, estou falando de relação à escala. Escala. E nenhum time do campeonato, pode ser o Santo André e o Ituano rebaixados, tiveram arbitragens como o São Paulo teve. Simplesmente isso. Então, de novo, transporte, e eu acho, é o que eu falei aqui, a bronca do São Paulo em relação à arbitragem, à federação, ela é com
completamente justificada. Completamente justificada. Com o limite da educação e tudo mais. Se o protesto fosse o Casares bradando e falando, amanhã eu vou lá na federação com o Reinaldo e vou, sei lá, não sei o que lá. Beleza. Agora, o que aconteceu depois, e a turma pro vestiário lá, ficar xingando, misturar com o Palmeiras, São Paulo misturou tudo. E aí perdeu a razão. Agora, a indignação do São Paulo contra a arbitragem no Campeonato Paulista é completamente justificada. Foi um desastre nos jogos do São Paulo. A partir das escalas. Dá para saber antes. Quando saiu a escala do Candançan pro jogo com o Palmeiras, quem que a gente sabia? Que ia dar M. Não ia dar M? Deu M. É isso aí, galera. Vocês viram aí o Arnaldo Ribeiro e o Paulo Massini aí comentando, né, sobre essas questões de arbitragem, comentando sobre as punições do São Paulo. Galera, comenta aqui embaixo também o que vocês acharam sobre essas punições que o São Paulo sofreu, as multas que os jogadores que estiveram lá terão que pagar, né? A instituição São Paulo, Carlos Belmonte, né, os diretores, o Júlio Casares também, enfim. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam sobre essas punições, se vocês acharam que ficaram de bom tamanho, se vocês acharam que ficaram pesadas, tá? Comenta aqui embaixo qual que é o seu placar para o jogo de domingo entre São Paulo e Novo Horizontino nas quartas de final do Campeonato Paulista. Vocês acham que São Paulo vai passar com facilidade ou vai ser nos pênaltis, vai ser mais difícil? Comenta aqui embaixo, galera. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixe seu like, seu comentário, sua opinião sobre os assuntos abordados no vídeo. Um grande abraço, se inscreva no canal e tchau!